Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos hoje aí para uma aula rápida aí sobre MMC e MDC. Vou explicar o que seria as técnicas, né? E no final a gente vai fazer 4 exercícios interessantíssimos. Então vem comigo. O que seria MMC e o que seria MDC? Primeiro, vamos pensar. Eu preciso saber que MMC significa mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo entre dois ou mais termos, ok? E o MDC é o máximo divisor comum, ou seja, é o maior divisor. Então aqui a gente está falando ou de múltiplo, ok? Ou de divisor, beleza? Então eu vou começar com um pequeno exemplo. Por exemplo, aqui eu quero saber qual é o MMC de, por exemplo, 36 e 44. E quero saber qual é o MDC de 36 e 44. Como que eu faço isso? Primeiro vamos pensar aqui. Quais são os múltiplos, M de múltiplos de 36? Múltiplos, tabuada, certo? Vou desconsiderar o zero, pensando sempre começando do 1. Então, 36 vezes 1, 36. 36 vezes 2, 72. Ou seja, 36 mais 36. 72 mais 36 seria o 36 vezes 3, 108. E assim por diante, a gente vai ter uma representação infinita dos múltiplos, botam reticências aqui, dos múltiplos de 36. Beleza, beleza. Agora eu quero fazer a mesma coisa com os múltiplos de 44, né? Se eu pegar os múltiplos de 44, 44 vezes 1, 44, mais 44, 88, depois 132, depois 176, depois 220 e reticências. Cansei, né? Beleza, esses são os múltiplos. Vamos agora para os divisores. D de divisores, né? Divisores de 36, por exemplo, são as divisões exatas. Eu posso dividir o 36 por 1, posso por 2, posso por 3, posso por 4, posso por 6, posso por 9, dá exato. Posso dividir por 12, que dá divisão exata. Posso dividir por 18 e posso dividir por fim por 36. Então, os divisores é um conjunto finito, certo? Esses são os divisores de 36. Eu tenho também divisor de 44. E aí? Quem são os divisores de 44? Eu tenho, pode ser por 1, sempre por 1, claro. Por 2, porque ele é par. Também é divisível por 4, por 11, por fim, por 22 e 44. Esses são os divisores, beleza? E agora a gente vai para a parte importante. Qual é o MDC e qual é o MMC? Humberto, vai sempre demorar assim? Não, existe uma técnica que eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Então, por exemplo, se eu quero o MDC de 36 e 44, eu quero saber qual é o maior divisor dos dois ao mesmo tempo. 36 tem nos dois? Não. 18 tem nos dois? Não. 12 tem nos dois? Não. 9 não tem, 6 não tem, 4. Opa! O 4 é o maior divisor dos dois ao mesmo tempo. Por exemplo, o 2 também é, só que ele não é maior que 4. Então, o maior deles que eu pude circular nos dois é exatamente o 4. E descobrir qual é o maior divisor comum dos dois termos, ok? E aqui o MMC de 36 e 44, certo? O MMC, se você olhar, olha algum número que é múltiplo em cima e que é múltiplo embaixo, e agora já é menor, é mínimo. Tipo assim, se tivesse um 36 em cima e embaixo, seria o 36. Mas se você observar, não tem nenhum aqui em comum dos múltiplos, né? Considerando os múltiplos aqui. Não tem nenhum, porque deve ser algum que está nas reticências aqui, que são maiores. Então eu não sei. Aí, ou seja, você fica sem conseguir resolver esse problema apenas com esses dados. Mas existe uma técnica. Essa técnica eu vou ensinar para vocês agora de como encontrar os dois de forma mais direta e prática. Demora, dependendo do número, demora um pouquinho os cálculos.
Vem comigo que eu vou explicar a técnica agora para encontrar sempre o MMC e o MDC de 2 ou mais números. Olha só, basta fazer o quê? Colocar os dois números aqui, fazer a decomposição em fatores primos. Você vai sempre colocando os fatores aqui e esses fatores vão estar determinando algum resultado no final. Como assim, Humberto? Por exemplo, esses dois são pares, então o primeiro primo que você vai colocar aqui é o 2. Você vai fazer a divisão. Eu estou decompondo os números em fatores primos ao mesmo tempo, sempre os dois ao mesmo tempo. Nosso foco é o 36 e o 44. 36 dividido por 2 dá 18. 44 dividido por 2 dá 22. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que o cálculo que eu fiz de divisão deu certo para os dois. Aí você bota um Vzinho aqui do lado. Quando dá certo para os dois, pensem comigo. Novamente eu tenho divisão por 2, porque é par e par. Aqui dá 9 e aqui dá 11. Já não dá mais. Então esse aqui deu para os dois. Aqui eu vou ter que dividir primeiro, o próximo primo eu tenho 3. Porque o 9 dá, 9 dividido por 3 dá 3. Ah, quando o 11 não dá, você repete o 11. Você vai fazer mais uma vez, certo? Beleza, 3 dividido por 3 dá 1, repete o 11. E por fim, 11 dividido por 11, que ele é primo, dá 1. Quando chegar em 1 em 1 aqui, você vai repetindo, é claro, quando já chegou no 1, você termina o cálculo. Lembrando que esse cara e esse cara foram os únicos que deu para fazer conta pelos dois. O 3 só deu pelo 9, o 3 só deu pelo 3 e o 11 só deu pelo 11. Beleza? Agora a gente vai terminar. Como que eu termino? Se você multiplicar todos os fatores que você encontrou, você encontra o que a gente chama de MMC. Então essa é a técnica, essa técnica é a técnica para encontrar o MMC. E multiplicando 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 11, eu tenho 396, beleza? Esse é o MMC, ou seja, é o menor múltiplo dessa tabuada e dessa tabuada. Se você verificar anteriormente, lembre-se, eu tinha parado aqui em 180 e 220. Se eu andasse, em algum momento eu ia chegar em 396, tanto para um quanto para outro. Seria o mínimo, o menor deles. Aí, de 396 seria esse cara. Humberto, e o MDC? Como é que eu faço? O MDC é simples. Esse aqui deu pelos dois, esse aqui deu pelos dois. Então, 2 vezes 2, 4. O que a gente já tinha encontrado lá atrás. Então, o que dá pelos dois é contabilizado para MDC, certo? Todos eles são contabilizados para o MMC. E aí, agora a gente vai para o mais interessante, os problemas. Como são os problemas relacionados a esse tema aí? Vem comigo para alguns problemas interessantes. Primeiro problema aqui, né? Eu até falei 4 problemas, mas vou resolver 3, porque o quarto eu já resolvi no canal. E no link da descrição você vai acompanhar, mas vem comigo aqui. Questão da FUVEST que fala o seguinte. No alto da torre de uma emissora de TV, 2 luzes piscam com frequência, a primeira de 15 vezes por minuto. 15 vezes por minuto. Beleza, beleza. E a segunda é 10 vezes por minuto. Então agora você tem que interpretar o problema para ver o que você vai fazer, certo? Após quantos segundos? Opa, segundos. Então quantos segundos? Se essa aqui é 15 vezes por minuto, então primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é raciocínio lógico. Eu tenho que fazer a divisão de 60 por 15 para ver quantas vezes ela vai em quantas vezes ela vai repetir aquele ciclo, certo? Então, a cada quanto tempo? Eu sei que é 15 vezes no período de 1 minuto, né? Mas em quais segundos ela vai se repetir? Aqui eu tenho 4, né? O resto dá 0. Ou seja, se é 15 vezes por minuto, a cada 4 segundos ela vai piscar. 4 segundos, começou no 0, 4 segundos, piscou uma vez. Depois, 8 segundos, piscou de novo. Depois, 8, 9, 10, 11, 12 segundos, piscou de novo, certo? E aí, no total, até 60, vai dar 15 piscadas, ok?
E a mesma coisa eu faço para esse caso aqui, 10 vezes 1 minuto tem 60 segundos, 60 dividido por 10 dá 6, resto 0. Então, a cada 6 segundos, ou seja, essa aqui piscou no 4, essa aqui piscou no 6, ela não piscou junto. Ele quer saber quando que vai piscar junto. Ué, é bem simples. Então, eu quero saber, no caso, a próxima vez que ela vai piscar. Então, eu quero menor. Eu quero MC. De quem? De 4 e de 6. E como é que faz? Que eu expliquei anteriormente. Coloco o 6 aqui, coloco o 4 aqui, barra, vai dividindo por 2. Dá 2 e dá 3. Esse aqui deu para os dois, só por curiosidade. Aqui só dá por 2. Aqui finalizou. E agora 3. 3 por 3 dá 1. Finalizou aqui, beleza? 1 em 1. Qual é a resposta? 2 vezes 2, 4 vezes 2 vezes 3, 12. Então, 2 vezes 2 vezes 3 dá 12. Ou seja, em 12 segundos, elas vão piscar novamente. A alternativa correta, a alternativa letra A. Deu para entender? Na lógica, seria a primeira luz, ela vai piscar sempre no intervalo. Vamos botar aqui, ó. Primeira, no 4, no 8, no 12, no 16 e assim por diante, até chegar em 60, certo? A outra já vai começar a piscar com 6 segundos, depois com 12, depois com 18, depois com 18 mais 6, dá 24, né? 8, como é que é? 18 mais 6, 24, isso. Beleza? Beleza. Então, assim, a gente conclui que eu tenho o seguinte. Perceba, o primeiro instante que eles piscam juntos é em 12 segundos. Então, a próxima vez que eles vão piscar juntos, né? Vai ser sempre a cada 12 segundos, ok? E assim a gente finaliza o primeiro problema. Tira o print aí. Vamos para o segundo problema agora. No próximo problema da Mackenzie, né? Nas últimas eleições, 3 partidos políticos têm direito por dia 90 segundos, 108 segundos e 144 segundos de tempo gratuito propaganda na televisão com diferentes números de aparições. Beleza, beleza. Com isso, a gente tem a seguinte situação, né? O tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo e o maior possível. Opa, você está percebendo que ele está querendo o maior possível, né? O maior possível. Qual é a soma do número de aparições, certo? Então, eles tiveram direito a 90 segundos, 108 segundos e 144 segundos, certo? Então, o tempo para todos os partidos foi o mesmo, né? Foi o mesmo e maior possível. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que eu tenho 3 números, 90, 108 e 144, certo? Eu quero fazer o quê? Eu quero repartir esse 90 em pedaços, 108 em pedaços e 144 em pedaços. Só que esse pedaço tem sempre que ser o quê? O mesmo pedaço e de pedaço maior possível. Então, esse é o problema clássico do que a gente chama de MDC, que eu vou pegar um pedaço e tem que ser um pedaço maior possível que seja divisível pelos 3 ao mesmo tempo. Então, eu quero o MDC dos 3. Beleza? Beleza. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos fazer aquele cálculo tradicional. Vai demorar um pouquinho, mais enjoadinho. Eu tenho 90, 108 e 144. Tudo bem? Pã. Aí eu vou estar dividindo ambos pares por 2. 45 aqui, 54 aqui, 144 eu tenho que dividir por 2, dá 72. Termina com 2, com 4, com 5. Continua tendo pares. Esse aqui deu certo para os 3, tá? Mas esse 2 aqui já não vai dar, porque esse aqui é ímpar, beleza? Então, eu vou ter 54 dividido por 2, dá 27. 45 não dá, você repete.
72 dividido por 2, 36. Por 2 novamente. Mas esse 2 não vai dar para todos, só vai dar para esse aqui, que vai dar 18. Aqui vai manter o 27 e aqui vai manter o 45. Beleza, beleza. Continua sendo par, mais uma vez por 2. Aqui dá 9, aqui dá 27, aqui dá 45. Agora eu cheguei na casa dos 3. E esse 3 vai dar por esse, por esse, por esse. Então, marca ele, certo? 45 dividido por 3 dá 15. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. Mais uma vez, casinha dos 3. Mais uma vez, uma bolinha para indicar que dá certo para os 3. 15 por 3 dá 5. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Certo? Aqui tem 3 e 5 para terminar 3. Para terminar 5, né? Finalizando aqui. Então, esses números todos multiplicados é o MMC, mas eu não quero o MMC, eu quero o MDC. O MDC só os que mantiveram para todos, que é o 2 aqui, o 3 aqui e o 3 aqui. Então, o MMC é 3 vezes 3 vezes 2, 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Significa o quê? Que 18 é a maior parcela que eu posso constar de cada um, que vai dar exato, certo? Ou seja, se esse cara tem 90 segundos, eu estou dividindo em 18, se eu tenho 90 de... Deu um problema na gravação, voltando aqui, fazendo o mesmo procedimento, inicialmente, dividir 90 por 18. Por que, Humberto? Esse partido tem um direito de 90 segundos, eu sei que o maior divisor entre eles é o 18, então eu divido para saber quantas vezes ele vai aparecer, ou seja, esse partido vai ter 5 aparições, cada aparição de 18 segundos. Total 90. Esse cara, se eu dividir, já vai dar 6. Então, aqui tem 6 aparições. Esse segundo partido tem 108 segundos. Ele vai aparecer 6 vezes, cada vez de quanto? De 18 segundos. A mesma coisa é esse aqui. Esse partido aqui tem 144, então ele vai ter mais aparições, que são 8 aparições, certo? Cada aparição durando da mesma forma 18 segundos. Então, a pergunta é, qual é a soma das aparições dos partidos na TV? A soma das aparições, não do tempo. O tempo de cada aparição é 18 segundos. Só que esse partido vai ser 5, esse 6 e esse 8. Então, eu tenho que somar 5 mais 6 mais 8. E aí eu vou ter um total de 19 aparições. Problema extremamente interessante. E aí, vamos para o último problema agora. Então, o último problema bem simples, né? Em uma confecção a rolos de 120, 118 e 240 centímetros, certo? Será preciso cortar o tecido em pedaços iguais, maiores possíveis. Se é maiores possível, não pode sobrar nada. É o clássico problema de MDC. Beleza? Então, eu quero saber quantos bloquinhos, né, vai caber aqui, vai caber aqui, vai caber aqui, de forma que seja um bloco maior, um pedaço maior. Então, o que eu faço? MDC, como que faz? 120, 180, 240, barra, vai dividindo. Dividiu, deu para os 3? Marca. O 2 dá para os 3. Aqui dá 60, aqui dá 90 e aqui dá 120. Por 2 de novo, dá pelos 3. 30, 45 e 60. Aqui já não dá mais se eu dividir por 2. Mas eu tenho que puxar o 2. Por quê? Porque aqui vai dar 15, aqui vai dar 45 e aqui vai dar 30. Se eu continuar por 2, não dá pelos 3. Só dá por esse, que dá 15. Beleza? E aí eu termino como? 15, 45 e 15. Ah, já posso ir para a parcela dos 3. Essa parcela vai bater pelos 3, ok? Vai dar certo pelos 3. 15 por 3 dá 5. E 45 por 3 dá exatamente 15. Posso puxar o 3 novamente devido a esse 15. Beleza, beleza. 15 dividido por 3 dá 5. Mas não deu certo para os 3. 5, 5, 5. Parcela 5, dá pelos 3, então dá 1, 1, 1, terminei. Então, qual é então o MDC? Ou seja, qual é o tamanho do pedaço que vai ser múltiplo dos 3 e de maior forma possível? Vai ser divisor dos 3. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5.
2 vezes 2, 4. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. Ou seja, esse bloco eu vou dividir em 2 de 60, esse em 3 de 60 e esse em 4 de 60. Mas o fato é, qual é o comprimento máximo de cada malha? De cada malha, 60. E assim a gente termina nossa super videoaula aí de MMC e MDC, vários problemas interessantes. Fica um desafio para vocês aqui, esse desafio questão da FUVEST de 2021 ou 2020, se eu não estou enganado. A resolução dela você encontra no link da descrição. Questão interessante, pausa aí, tenta fazer e rumo ao sucesso sempre. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos e tamo junto.